A Coreia do Norte é o país mais inacessível do planeta. Há uma infinidade de peculiaridades confinadas dentro das fronteiras dessa nação que são capazes de arrepiar até o mais destemido, como você já tem visto em vídeos anteriores. O líder deste país não figura entre os mais cordiais do mundo. Portanto, grande parte das coisas bizarras que vamos te mostrar hoje estão, de alguma forma, relacionadas à figura dele. Então, já deixa o like e vamos nessa. Cortes de cabelo coreanos. Bem, essa lei não se aplica a mim. Todos nós somos livres para usar o corte de cabelo que mais nos agrade. Mas isso é diferente na Coreia do Norte. E, infelizmente, os cortes de cabelo no país são controlados pelo governo, que publica uma lista de modelos aprovados pelo Estado. As mulheres, por exemplo, têm disponível uma lista com cerca de 18 estilos, todos eles com o estilo mais formal, um tanto social. Enquanto isso, os homens precisam se limitar a 10 estilos. E as restrições não param por aí. As mulheres casadas precisam escolher entre os cortes mais curtos da lista. Enquanto isso, as solteiras são incentivadas a experimentar os modelos mais longos. Já os homens mais jovens precisam manter bem curtos, não ultrapassando 5 centímetros. Os mais velhos usam cabelos mais longos, chegando a 7 centímetros. Com isso, seria impossível encontrar uma pessoa usando o famoso moicano ou uma franja na frente dos olhos por lá. Esquece. Leis da estátua. Estátuas representam líderes ou alguns símbolos icônicos em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, temos diversos modelos, sendo o mais famoso o grandioso Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro. Já nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade representa muito para os norte-americanos. Enquanto isso, na Coreia do Norte, a imagem dos seus dois maiores líderes possui até mesmo suas próprias leis. As principais ficam nas capitais do país, em Pyongyang. De longe, é possível enxergar a imagem em tamanho colossal. Talvez esse grande tamanho seja a parte mais memorável. É ou não é? Errado. As regras que envolvem essas construções chamam a atenção. Por exemplo, qualquer pessoa está proibida de fotografar partes da estátua. Ou seja, se você quiser fazer uma fotografia por lá, é obrigado a capturar a estátua inteira. Essa é uma forma de mostrar total respeito a Kim Jong-un e seu pai. Além disso, também é totalmente ilegal falar alto perto das estátuas, assim como mascar chiclete enquanto admira de perto a estátua. E para finalizar, os ciclistas precisam descer de suas bicicletas ao passar pelo local, assim como os carros precisam reduzir sua velocidade. Computação coreana. A maioria das pessoas usa diariamente ou tem acesso fácil a um computador, não é mesmo? Essas máquinas que estão cada vez mais tecnológicas e úteis estão em todos os lugares. Mas, como já era de se imaginar, na Coreia do Norte não é bem assim que as coisas acontecem. Nós estamos familiarizados com os sistemas operacionais Mac e Windows. No país de Kim Jong-un, esses sistemas são totalmente proibidos. Em vez disso, qualquer pessoa que tenha a sorte de usar um computador por lá usará um sistema operacional criado pelo Estado chamado de Red Star. Esse programa nada mais é que uma imitação do Mac e usa uma interface bem parecida. Além disso, o país possui a sua própria rede de internet. Não deixando de lado a forma extrema de governar, o Estado controla cerca de 5.000 sites que só são acessíveis por eles. E também, os nomes de Kim Jong-un e Kim Il-sung precisam ser codificados para aparecer 20% maiores do que o restante das palavras em todos os textos. Proibição de cantar. Quem canta, seus males se espantam. Você provavelmente já ouviu essa frase por aí. Talvez seja por isso que os norte-coreanos estão tão assustados. Uma das coisas mais bizarras por lá é a proibição de cantar. Os cidadãos foram proibidos por Kim Jong-un de realizar reuniões com cantos e bebidas. Até mesmo as celebrações de Dia das Mães foram proibidas. O motivo disso tudo? Medo de que isso possa prejudicar a adulação do povo ao líder supremo do país. É basicamente a forma de dizer que agora Kim é a mãe do povo e somente ele pode ser adorado.
Calendário coreano. Imagine você vivendo em um país onde o calendário é totalmente diferente do restante de todo o mundo. Esse calendário foi definido em volta do aniversário de Kim Il-sung, que nasceu em 1912. Então, cada ano que se passa é exatamente o número de anos desde o seu nascimento. Graças a esse método, os anos marcantes do país são diferentes dos nossos. Por exemplo, em 1948 foi fundada a Coreia do Norte, mas, segundo o próprio calendário deles, isso aconteceu no ano 37. Já em 2011, o país comemorava o seu 100º aniversário, ou seja, por lá eles ainda estavam no ano 100. Licor que não dá ressaca. O sonho de muitas pessoas é beber um bom licor sem sofrer com a ressaca no dia seguinte, que é das braba. Embora pareça uma realidade muito distante, aparentemente, na Coreia do Norte, eles já podem usufruir disso. De acordo com o governo do país asiático, eles conseguiram produzir uma bebida alcoólica que não dá ressaca. Segundo o Pyongyang Times, o jornal estatal, essa bebida é um licor suave feito de ginseng e arroz queimado que substitui o açúcar. A Kuryo Liquor, como ficou conhecida, é feita de Kaesong Kuryo Insan, que tem fortes propriedades medicinais e com arroz queimado. Desde o seu anúncio passou a chamar a atenção de especialistas e entusiastas por seu sabor suave e o principal, que eu já falei, não causa ressaca. Esse licor começou a ser chamado de elixir da vida no país, já que a falta de ressaca é apenas uma de suas vantagens. A mídia norte-coreana afirmou que o ginseng, que é o principal ingrediente da bebida, pode curar diversas doenças, principalmente respiratórias e até mesmo a AIDS. Fertilizante humano. Os fertilizantes têm um papel importante nas plantações, sejam elas quais forem. Cada país costuma usar algo diferente, como os fertilizantes minerais, por exemplo, ou o fertilizante orgânico, que geralmente vem do esterco de animais, como vacas e galinhas. Mas na Coreia do Norte, as coisas são bem bizarras. Em 2008, a Coreia do Sul, país vizinho da Coreia do Norte, parou de enviar fertilizantes ao país. Então, eles começaram a viver uma verdadeira escassez do produto e, graças à pobreza dos agricultores norte-coreanos, eles precisam usar seus próprios resíduos para fertilizar suas plantações. Que absurdo! Por lá, existem até mesmo coletas de resíduos, algo que o Estado decide fazer quando os recursos ficam abaixo do normal. As fezes humanas se tornaram uma mercadoria valiosa, inclusive por lá. Existem diversos relatos onde as pessoas roubaram as reservas dos vizinhos. Durante um período, os norte-coreanos sofreram com uma epidemia de micose devido à falta de recursos de saneamento no processo de coleta desses resíduos. Agora você vai pensar bem antes de comer por lá. Esquadrão do Prazer. Só estava faltando essa, né, gente? Essa talvez seja a coisa mais bizarra da lista quando paramos para comparar com o resto do mundo. Essa faz parte do exército norte-coreano. E o esquadrão tem como membros somente mulheres. Mas para que serve esse grupo feminino? Bom, elas precisam servir e acompanhar os oficiais de alto escalão, incluindo Kim Jong-un. As mulheres que estão dentro dos padrões de beleza do país devem tolerar atos impensáveis, tudo a serviço de agradar os seus superiores. Que absurdo! O mais surpreendente é que essas meninas costumam ser selecionadas ainda na adolescência. Na maioria das vezes, são retiradas à força de seus familiares e mandadas para o serviço militar, onde serão treinadas para oferecer o melhor serviço de prazer. Polícia da moda. É claro que se não puder usar o cabelo que deseja na Coreia do Norte, não pode também se vestir como quiser. Mostrando ser totalmente contra o Ocidente, Kim Jong-un proibiu diversos tipos de roupas por lá. Vestes de academia, por exemplo, são totalmente proibidas até nos dias mais quentes. De acordo com o líder, dessa forma, os cidadãos norte-coreanos ficariam parecidos com os norte-americanos, por exemplo. Até mesmo o tradicional jeans, que é sucesso no mundo todo, não pode ser usado no país, já que é considerado o símbolo máximo do consumismo,
que vai contra a política da Coreia do Norte. Por isso existem os conhecidos policiais da moda, que são pessoas comuns que denunciam qualquer prática ilegal ao governo. E eles estão atentos a literalmente tudo. Se uma pessoa usa os cabelos longos, por exemplo, ela pode ser denunciada, assim como quem sai de casa com uma roupa um pouquinho diferente do comum. É preciso ficar bem atento por lá. Execução pública. Quem vai à Coreia do Norte costuma dizer que o país parece que parou no tempo. Das roupas aos costumes, das casas às próprias pessoas. A verdade é que quem chega por lá se sente em um filme daqueles bem antigos. Para você ter uma ideia, uma das principais punições do país é uma prática que já foi abolida no Brasil há mais de 130 anos, a execução pública. Essa punição só acontece em casos de crimes graves, mas o problema é que o que é considerado grave na Coreia do Norte é bem diferente do que é grave aqui no Brasil ou em outros países do mundo. Por lá, a deserção, a conspiração contra o governo ou até mesmo ouvir música internacional pode ser o suficiente para ser executado em praça pública. O objetivo é fazer com que a morte do criminoso sirva de exemplo do que não deve ser feito, o que se torna um forte instrumento de controle social para intimidar as pessoas. Por incrível que pareça, o governo norte-coreano não costuma divulgar a prática da execução pública. Não está nem mesmo no Código Penal do país. Por isso, é difícil saber quantas vezes a execução pública já aconteceu por lá. A maioria das provas, assim como quase todas as notícias que vêm de lá, é baseada nos relatos de quem conseguiu fugir e das organizações internacionais que monitoram os direitos humanos. Tudo isso torna os detalhes exatos e as estatísticas difíceis de você verificar. No início de 2024, o Ministério da Unificação da Coreia do Sul divulgou um relatório sobre os direitos humanos na Coreia do Norte. O documento traz o relato de 649 desertores norte-coreanos e foram essas testemunhas que revelaram um dos casos mais recentes de execução pública na Coreia do Norte. O caso de um jovem de 22 anos que foi condenado simplesmente por ver e compartilhar músicas e filmes sul-coreanos. Em 2019, um outro relatório também feito com base nas histórias de centenas de desertores divulgou uma lista de lugares onde o governo norte-coreano executa publicamente os criminosos. O documento denuncia décadas de assassinatos por crimes que vão desde roubar uma vaca até assistir televisão sul-coreana. De acordo com os entrevistados, a maioria das execuções é feita por pelotões de fuzilamento. Geralmente, são 3 atiradores que disparam 3 vezes contra cada condenado. Alguns desertores citaram casos em que os atiradores estavam bêbados. O motivo seria a falta de coragem para matar os criminosos. As histórias revelam que as execuções públicas acontecem perto de rios, campos, mercados e até perto de escolas. Em algumas situações, até membros da família do condenado, incluindo crianças, são forçados a assistir à execução. O nome do relatório é Mapping the Fate of the Dead, que numa tradução livre seria Mapeando o Destino dos Mortos. Mórbido, né? Prisão em família. Como se já não bastassem as punições mais severas e absurdas para os próprios condenados, as famílias dessas pessoas também podem ser castigadas, mesmo que não tenham absolutamente nada a ver com o crime. Absurdo, né? É que na Coreia do Norte, eles seguem a política de culpa por associação. Pais, filhos e até netos podem sofrer as consequências. Um dos casos mais absurdos que já foram reportados é de uma família sentenciada em 2009. Até um bebê de apenas 2 anos foi condenado à prisão perpétua. O caso foi revelado pelo Relatório Internacional de Liberdade Religiosa em 2022, elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Você deve estar se perguntando o que essa família fez de tão grave para que até o bebê sofresse as consequências. O motivo é quase inacreditável. Eles foram condenados por terem em casa uma Bíblia cristã. Algo estritamente proibido
na Coreia do Norte. O ditador Kim Jong-un é reconhecido como um dos líderes mais implacáveis na perseguição de pessoas religiosas em todo o mundo. O relatório norte-americano indica que aproximadamente 70 mil pessoas estão hoje presas no país por terem sido flagradas praticando alguma religião não permitida. Trabalho forçado. A prisão não é a única forma que um familiar do criminoso pode ser punido, viu? Se um parente é condenado por um crime, ele e outros membros da família podem ser enviados para campos de trabalho forçado, onde passam por condições extremamente pesadas. Estes campos são conhecidos por uma condição de vida desumana e trabalho opressivo. A ONU disse que o trabalho forçado na Coreia do Norte já virou algo profundamente institucionalizado. Um estudo da organização revelou que a situação é extremamente perigosa, sem remuneração, sem livre escolha, sem possibilidade de sair, sem cuidados médicos, sem folga, alimentação ou abrigo. Esses trabalhadores, de acordo com a ONU, são colocados sob vigilância constante e são até espancados. Há relatos de que mulheres são vítimas de violência sexual. Os tipos de trabalho variam nesses campos. Vão de recrutamento militar até funções na agricultura ou construção civil. Como se já não fosse o bastante trabalhar forçado no próprio país, o governo norte-coreano também envia condenados para o exterior nesse mesmo esquema obrigatório. Os trabalhadores relataram terem enviado até 90% dos salários para o governo. Os campos de trabalho forçado, também conhecidos como gulags, são projetados para desgastar física e psicologicamente os prisioneiros. As autoridades usam os campos não só para punir, mas também para intimidar e silenciar qualquer forma de desobediência. Mas quem são os criminosos enviados para esses campos de concentração? Os relatos são de que todos os tipos de pessoas podem ir para os gulags: desertores, críticos do governo, cristãos e até norte-coreanos vindos do Japão, um dos principais inimigos da Coreia do Norte. E não podemos esquecer de quem consome cultura sul-coreana. Ouvir música? Ver filmes? Pode ter um preço muito alto nesta nação. Nos campos de trabalho forçado, você pode encontrar homens, mulheres, crianças e até idosos. Há quem diga que uma vez dentro de um campo, eles nunca mais são libertados. Portanto, morrem lá dentro. Parece uma história que nós conhecemos bem, é ou não é? Sequestros. Viver sabendo que um parente ou amigo está preso em um campo de concentração é muito triste, mas quando alguém simplesmente desaparece, sem deixar rastros, pode ser ainda pior. E é isso que vivem muitas famílias na Coreia do Norte. Uma das formas de punição mais cruéis é o sequestro de desobedientes. Pessoas podem ser sequestradas e levadas para locais desconhecidos, sem que suas famílias sejam avisadas. Em 2023, o Escritório de Direitos Humanos da ONU divulgou um relatório com uma entrevista de 38 homens e 42 mulheres vítimas de desaparecimentos forçados e sequestros na Coreia do Norte. Os relatos revelam a agonia das famílias e as represálias que muitos parentes sofrem por várias gerações ao lidar com a situação de não saber o que aconteceu com seus maridos, esposas, pais, filhos e até irmãos. Você pode estar se perguntando: quem garante que esses desaparecidos não fugiram do país? Poderia até ser uma resposta se o governo norte-coreano não fizesse tanta questão de mostrar que está punindo os criminosos e que é o verdadeiro responsável pelos sequestros. O desaparecimento forçado pode acontecer de várias maneiras. Agentes de segurança ou funcionários do governo podem prender as pessoas dentro de casa, em locais públicos ou até mesmo enquanto estão no trabalho. Muitas vezes os métodos são brutais e, obviamente, não deixam rastros claros para que ninguém descubra o paradeiro da vítima, quer dizer, do criminoso. Alguns sequestros acabam. As pessoas voltam para casa, traumatizadas e machucadas, mas voltam. Em outros casos, as pessoas simplesmente desaparecem para sempre. E foi mais ou menos isso que aconteceu com 600, isso mesmo, 600 norte-coreanos que foram repatriados pela China depois de fugirem da Coreia. Em 2023, uma organização não governamental de direitos humanos da Coreia do Sul divulgou a informação de que essas 600 pessoas foram transportadas em carros vigiados dos centros de detenção chineses até a fronteira.
mas o destino dessas pessoas é desconhecido. Nem corpos, nem registros em campos de concentração foram encontrados. Onde será que essas centenas de pessoas foram parar? Tortura, espancamentos, estupros, abortos forçados e até fome que leva as pessoas a comerem insetos vivos. Esses são alguns dos tipos de tortura feitos pelo governo norte-coreano. Quando um desertor consegue escapar da Coreia do Norte, pode ter certeza que ele entrou para a lista de pessoas mais corajosas do mundo, porque ele sabe que, se for pego pelo governo, as consequências são devastadoras. Para quem não consegue escapar, só resta torcer para que a punição seja menos pior possível e que não haja tortura. Mas é quase impossível ser condenado na Coreia do Norte sem passar por algum tipo de violência física ou psicológica. Mais uma vez, foi preciso que uma ONG voltada para os direitos humanos revelasse os casos mais absurdos de tortura no país. Desta vez, além das entrevistas com centenas de desertores, a ONG Korea Future também conseguiu acesso a documentos oficiais da Coreia do Norte e imagens de satélite. Segundo o relatório, o objetivo das torturas é isolar da sociedade pessoas cujo comportamento entra em conflito com a manutenção da autoridade singular do líder supremo, Kim Jong-un. Alguns dos principais casos de torturados norte-coreanos envolvem 3 pessoas que tentaram atravessar a fronteira rumo à liberdade. Um homem teria sido forçado a ficar em posição de estresse e dor durante 17 horas por dia, durante um mês. Uma mulher que estava no final da gravidez foi obrigada a abortar dentro da prisão. Outra pessoa teve que enfrentar a fome. A comida que recebia por dias era mais ou menos 80 gramas de milho. E para poder sobreviver, o jeito foi comer os insetos da prisão, como baratas e até mesmo os ratos. Vários relatos de sobreviventes contam que uma das principais torturas está na alimentação. Muitos condenados recebem ração animal como comida. Uma desertora contou à rede de televisão CNN que se sentiu como um coelho em uma jaula. Ficou presa em uma cela de 2 metros quadrados, onde não podia falar nem se mexer. Tinha que ficar sentada olhando para baixo e com as mãos de lado. Na parte da tortura física, as mulheres são as que mais sofrem. Além dos espancamentos, elas são estupradas pelos próprios funcionários do governo. Apesar dos inúmeros relatos e das provas documentais, o governo norte-coreano nega as acusações feitas pelas ONGs internacionais. Diz que não existem violações dos direitos humanos no sistema prisional e que todas as acusações não passam de um plano dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. O problema é que fica difícil se defender quando ninguém está autorizado a falar a verdade. Mas e aí? Depois de tudo o que eu te contei, em quem você acredita? Isolamento e confinamento solitário. Já deu para perceber que o governo norte-coreano não mede esforços quando o assunto é punição. É difícil dimensionar o que pode ser pior. Para alguns, obviamente, é a morte, mas para outros morrer é menos doloroso do que ficar o resto da vida sofrendo, seja trabalhando forçado, seja sendo torturado ou até mesmo preso em um confinamento solitário, sem luz, sem contato humano e sem prazo para acabar. Detentos podem ser colocados em isolamento por longos períodos na Coreia do Norte, sem contato com o mundo exterior e em situações degradantes. Quem fica nesse tipo de confinamento enfrenta uma completa solidão. Não tem contato nem mesmo com outros presos. Isso pode durar semanas, meses ou até anos, dependendo da gravidade do crime e da decisão dos oficiais. As celas usadas para confinamento solitário são pequenas, às vezes minúsculas e, é claro, mal equipadas. O acesso à luz, ventilação e as condições sanitárias mais básicas podem ser totalmente limitadas. Os criminosos são mantidos em situações insalubres, sem acesso adequado à água potável, comida e cuidados médicos. Os casos de isolamento ainda contam com outro tipo de tortura. Os presos podem ser submetidos a uma privação sensorial. Eles podem ficar sem qualquer estímulo visual ou auditivo, sem ver, sem ouvir, sem falar, como se o mundo não existisse mais.
O impacto do confinamento solitário pode ser devastador. Estudos mostram que o isolamento prolongado pode causar sérios danos psicológicos como paranoia, desorientação e distúrbios mentais. Presos começam a ter alucinações na tentativa de ter alguma sensação, visão ou relação com o mundo. Se não há qualquer tipo de experiência ou qualquer sensação, o jeito é imaginar a vida. Será que esse tipo de punição vai acabar? A verdade é que, com ou sem condenação, a vida na Coreia do Norte é uma eterna prisão. Com tantas punições absurdas e cruéis, é difícil entender por que outros países não tentam acabar com a ditadura e com o governo norte-coreano. A verdade é que tudo indica que Kim Jong-un tem um arsenal de armas extremamente perigoso, entre mísseis, foguetes, que poderiam dar início a uma terceira guerra mundial. Enquanto esse medo existir, as barbaridades na Coreia do Norte devem continuar. O jeito é torcer para que a população consiga um dia dar a volta por cima e se libertar de vez. Depois de tudo que te contei, você teria coragem de visitar a Coreia do Norte? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou de saber mais sobre a verdade deste país asiático, curte o vídeo e compartilha. Quem sabe o conhecimento nos ajuda a combater esse tipo de violência. Um abraço e não se esqueça de se inscrever e nos ajudar a chegar a 10 milhões de inscritos aqui no canal. A corrida é nossa.